Hoje nós temos um desafio grande aqui. Nós temos um texto difícil, complexo, profundo. Então, se você já está com o seu espírito, com a sua alma distraída, você vai ter que dar um jeito para a gente conseguir aprender aquilo que Deus tem para nos falar essa noite. Amém? Vocês estão comigo, gente? Amém? Vocês estão prontos? Glória a Deus. Eu não sei se você já teve um sentimento que às vezes é muito comum. Eu já tive esse sentimento várias vezes, que é um sentimento que parece que eu estou deixando passar alguma coisa. Eu estou sempre orando, estou lendo a Bíblia, eu estou buscando mais a Deus, eu estou vindo à igreja, eu estou fazendo aquilo que eu preciso fazer dentro do que a gente imagina que nós temos que fazer como papel, como cristão, mas parece que ainda falta alguma coisa, ou sinto algum sentimento de vazio, ou então eu fico sempre imaginando que por que aquela pessoa está tendo experiência com Deus e parece que a minha vida não é tão conectada com Deus assim, parece que falta alguma coisa. Você já teve esse sentimento? Foi só eu aqui. Eu olho para a pessoa já chega falando de milagre, chega a até irritar às vezes, você fala, meu Deus, mas minha vida continua igual. A mesma coisa, parece que a coisa não anda, não se move, parece que a minha profundidade com Deus, ela não avança, e às vezes eu olho para as pessoas estão voando, estão tendo algumas experiências, estão contando um testemunho que ela foi orar no quarto, e aí de repente, algo sobrenatural aconteceu. Isso é interessante porque quando a gente começa a ter esse sentimento, é um sentimento comum que às vezes vem ao nosso coração, o que a gente na verdade está dizendo é que Jesus, ele não é suficiente, que falta mais alguma coisa além de Jesus. Então a gente se encontra com Jesus, mas quando a gente olha o mundo à nossa volta, a gente fica pensando, mas será que é só isso? Será que eu preciso fazer mais alguma coisa? Aí tem algumas pessoas que vão para o lado mais místico das coisas e começam a olhar, será que meu mapa astral está alinhado com o noturno? E o meu signo diz que eu me sinto assim hoje e eu vou encontrar amanhã o amor da minha vida. Às vezes a gente começa a olhar porque a gente olha e parece que está tudo igual, tudo na mesma. A gente fala, cara, não é possível, eu estou deixando passar alguma coisa. Então eu vou pegar um cristal aqui que vai trazer uma energia positiva, botar no meu quarto, passar por ele, vou fazer assim, Ou então a gente começa a trabalhar numerologia, Ah, não, porque 2026, se você tomar 6 com 2, dá 8, e 8 mais 2 é 10, e 10 na Bíblia é o número do homem, então esse é o meu ano. Esse é o meu ano, vai acontecer. Ou a gente espera, talvez, coisas mais gospel, Porque aí até então está muito, muito distante da gente, ou nem tanto para alguns, Mas a gente imagina que a gente precisa, talvez, daquele curso que vai nos revelar as revelitudes não reveladas das revelações, mas custa apenas 5.997, arrasta para cima, dividido em 10 vezes, sem juros. Isso é interessante porque a gente está rindo e é engraçado, mas a gente está sempre buscando isso. A gente está sempre buscando aquele novo segredo, aquele novo mistério, aquela nova informação que ninguém nos contou, porque eu vou te contar algo que ninguém te contou, que Deus me revelou. E aí a gente precisa, às vezes, pedir uma oração para uma pessoa específica, porque ela tem a unção. E eu preciso receber isso da parte dela, ou aquela voz profética, Ou simplesmente, isso é muito comum, que é a mesma coisa. Eu quero ver o que Deus vai falar comigo hoje. Você abre a Bíblia, é isso, essa é a palavra de Deus. Às vezes a gente acha que essas coisas estão muito distantes, mas a gente faz isso, a gente imagina que fala assim, não, a questão é que eu não estou acordando cedo para orar. Se eu acordar 5 horas da manhã, na verdade, se eu acordar 13h33, que foi a hora que Jesus foi crucificado, aí sim as coisas vão acontecer, porque só funciona no meu fuso horário. Nos outros não faz sentido, A gente sempre acha que existe Jesus e mais alguma coisa, e essa é uma tentação que a gente vive. A gente vive buscando isso. A gente vive buscando aquele plano bíblico que finalmente vai mudar o meu ano. Gente, entenda, eu não estou falando nada contra você ler a Bíblia, ok? Ao contrário, você precisa ler muito a Bíblia. Mas a gente precisa olhar para essas questões e entender que elas são um plus. Mas olhar para Jesus e entender que Jesus é suficiente nele mesmo. Isso é um nome que talvez você já tenha ouvido ou não, que se chama gnosticismo. Isso é uma heresia muito antiga. Lá nos primeiros séculos as pessoas já falavam que é Jesus e mais alguma coisa que você precisa. Jesus não é suficiente.
Você precisa fazer aquele passo a mais, aquela oração ungida a mais, aquela palavra profética a mais. Só que hoje, a gente não fala mais de gnosticismo, a gente encapou isso de outra forma. Mas isso acontece, continua acontecendo da mesma forma. Igualmente hoje, principalmente através das redes sociais. Por exemplo, se a gente olha para o primeiro século, a gente via essa astrologia pagã, no qual as pessoas olhavam para estrelas e através das estrelas elas iam ver o destino da vida delas, que nada mais hoje é do que, qual que é o seu signo? Né? Cristão e leão. Já viu no Instagram? Eu já vi várias vezes. Ou, o que acontecia muito no primeiro século era o conhecimento secreto. Existe um conhecimento secreto que você não sabe, que ninguém te revelou, mas eu sei. É aquele curso misterioso que você precisa comprar, ou a hierarquia de anjos que existia antigamente. As pessoas achavam que para chegar até Deus, eles precisavam passar por anjos, mas hoje é a mesma coisa. Quando eu acho que para ter aquela experiência profunda em Deus, eu preciso ouvir a pregação do fulano, ou ser orado pelo ciclano precisa orar pela minha vida, ou então, antigamente tinha os rituais místicos, mas hoje nós temos esses decretos proféticos, né, que as pessoas fazem especiais. A roupa, ela mudou, mas a mentira, ela é a mesma. É o gnosticismo moderno, ou qualquer nome que você queira que dá. É o quê? Você precisa de mais. Você precisa de mais alguma coisa, porque Jesus, ele não é suficiente para você. A experiência de se encontrar com Jesus, ela não é completa. Então existe um outro caminho, existe uma outra coisa. Quando nós abrimos a carta a igreja de Colosso, ou seja, a carta aos Colossenses que Paulo escreveu, ele está justamente falando sobre isso. Toda a carta, Paulo está dizendo, olha, vocês estão achando que é Jesus e mais alguma coisa. Estão buscando em todo lugar, qualquer esquina, qualquer coisa que acontece, vocês simplesmente falam, não, isso aqui é de fato, é isso aqui. Esse é o segredo, esse é o mistério, é isso que eu precisava. Então, seja através de regra, através de filosofia, as pessoas elas olhavam para isso tudo naquela época e falavam, não, é Jesus, mas eu também preciso fazer isso aqui. Quando a gente vê isso, a gente percebe que o que Paulo escreveu há séculos atrás também está falando com a gente hoje. Também está comunicando com a gente hoje. E aí o que Paulo faz? Ele está preso em Roma, escrevendo essa carta numa casa, não era exatamente uma prisão, mas tinha um guarda romano do lado dele, cuidando para que ele não fizesse nada, não saísse de nada. Hoje em dia seria como se ele tivesse uma tornozeleira. Paulo tinha uma tornozeleira romana, que era um soldado do lado dele, o que ele fizesse. E aí, em vez de Paulo chegar e começar a escrever para a igreja de Colosso, discutindo, né, fazendo aquela apologética, defendendo, trazendo argumentos, sabe o que ele faz? Ele não faz nada. Ele não traz uma apologética de defesa, ou ele não chega e fala, vocês estão errados por causa disso, e aí começa a construir um raciocínio lógico, como ele faz em outras cartas. Paulo simplesmente escreve quem Jesus é. Ele começa a revelar para a igreja de Colossos quem Jesus é. Sabe por quê? Ele partiu da ideia de falar assim, olha, se eu revelar o quão supremo Jesus é, o quão completo, o quão absoluto Jesus é, eu não preciso nem defender, nem argumentar com eles. Eu não preciso nem dizer nenhuma defesa ou dizer que eles estão errados. Eu só simplesmente preciso dizer quem Jesus é. Porque se eles entenderem quem Jesus é, eles vão entender que eles não precisam de mais nada, eles só precisam dele. Eles só precisam de Jesus. E aí nós vamos entrar nessa jornada que ela tem duas partes. Hoje e sábado que vem. Hoje nós vamos falar do capítulo 1, do versículo 1 ao 29, do versículo 1 ao versículo 14. E na semana que vem nós vamos falar do versículo 15 ao versículo 29. Então, se você já estava programando para não vir sábado que vem, eu quero dizer que você está em pecado, brincando. Mas você já vai se programar para estar com a gente. Se você não conseguir assistir, você pelo menos assiste online. Mas essa pregação ela tem duas partes. E qual que é a mensagem central aqui? Qual que é o grande argumento que nós queremos trabalhar nesses 2 dias? É que não é Jesus e mais nada. Jesus é suficiente, Ele é completo, Ele é absoluto, Ele é supremo para as nossas vidas. Isso quer dizer que se você não tiver mais nada na sua vida, Ele tem que ser suficiente. Por exemplo, se você não tiver mais carreira, mais faculdade, mais escola, mais amigos, mais família, mais marido, mais filho, mais esposa, mais dinheiro, Jesus tem que ser suficiente. É claro que nós queremos isso, ok?
Nós queremos viver uma vida digna nessa terra, mas nós precisamos entender que isso é um bônus, é um plus. Por quê? Porque Jesus é suficientemente completo e absoluto sobre as nossas vidas. Eu só preciso disso e eu só preciso dele. É isso que Paulo vai trazer para a gente, é isso que Paulo vai nos ensinar essa noite, é isso que Deus vai falar com a gente. Então, a nossa ideia aqui é você contemplar quem Jesus é. Sabe por quê? Porque quando nós vemos Jesus como ele realmente é, toda a busca por algo mais simplesmente desaparece. Quando eu contemplo e me encontro com esse Jesus que é suficiente, qualquer busca por outra coisa simplesmente não existe. Ela acaba. Você pode abrir a sua Bíblia aí, Colossenses 1, do versículo 1. Colossenses 1, no versículo 1. Eu quero convidar você a fechar os olhos mais uma vez. Pai, nós queremos louvar o seu nome nesse momento e nós queremos te pedir, Pai. Te pedir para que o Senhor fale conosco através da sua palavra, Deus. Esse texto que nós vamos ler, essa exposição que nós vamos fazer, Deus, nós queremos te pedir que teu Espírito Santo comunique ao nosso coração, Deus. Salte a nossa leitura, os nossos olhos, a nossa mente, aquilo que o Senhor deseja falar conosco essa noite. Para cada pessoa aqui vão ser coisas diferentes. Então eu te peço, Espírito Santo de Deus, que haja sobre os nossos corações, sobre a nossa mente, para aquilo que nós vamos ler, para aquilo que nós vamos aprender essa noite, que a palavra do Senhor possa não só entrar na nossa mente como um intelecto e um conhecimento, mas possa cair no nosso coração, gerando uma transformação, para a gente viver a vida de maneira diferente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Colossenses 1. No versículo 1, Paulo ele começa escrevendo o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Paulo ele inicia, diferente de outras cartas você vai ver, por exemplo, Filipenses, que Paulo ele diz assim, Paulo servo de Cristo. Aqui Paulo ele está iniciando essa carta dizendo, apóstolo de Cristo. Ele faz isso porque ele estava querendo combater justamente essa heresia que eu falei, que é o gnosticismo, dizendo, olha, eu sou apóstolo. Então eu tenho autoridade para ensinar vocês e para falar o que eu vou falar a partir de agora. E aí, a pessoa pode olhar e falar assim, mas ele está se achando demais, né? Está dando uma carteirada, apóstolo, mas ele fala, pela vontade de Deus. Ou seja, eu sou apóstolo, não porque eu decidi, um dia eu acordei me sentindo maravilhoso e falei, a partir de agora eu sou apóstolo. Eu sou apóstolo, profeta. Não, Deus posicionou Paulo nesse lugar. Por isso ele tem essa autoridade, não foi algo que ele decidiu ou que ele usurpou de alguém, não. Deus colocou ele para que ele fosse apóstolo. Deus é que determina o que nós vamos fazer, ou a posição que nós vamos assumir, ou a autoridade que nós vamos ter. Não é nós que, baseado naquilo que sentimos ou achamos, ou entendemos que nós temos capacidade e habilidade para assumir, não. Deus é que nos coloca. E ele continua escrevendo e diz, e o irmão Timóteo. Ou seja, ele está dizendo, olha, eu estou escrevendo essa carta aqui, mas eu não estou escrevendo sozinho. Do meu lado tem o meu amigo, meu irmão, chamado Timóteo. Meu irmão chamado Timóteo. Quando a gente olha para esse pequeno versículo, que é o versículo 1, e a gente olha para Paulo, e a gente conhece Paulo aqui já estava mais ou menos no final da trajetória dele, e Paulo, apóstolo, e o irmão Timóteo. Paulo pega Timóteo, leva ele para cima e fala, ó, eu e ele estamos iguais. No mesmo nível, eu sei que vocês me conhecem, eu sei que eu sou conhecido, eu sei que eu sou famoso, mas eu quero trazer Timóteo aqui, que é aquele que eu tenho discipulado, e colocar ele na mesma posição que eu estou. Isso nos mostra que liderança é justamente eu olhar para aquelas pessoas no qual eu estou liderando, que eu estou discipulando, e falar assim, olha, eu quero que vocês possam ir ainda mais longe do que eu fui, ainda mais alto do que eu fui, ainda mais distante do que eu consegui. Isso aqui ele já está combatendo esse gnosticismo, esses líderes, porque esses líderes diziam falando o seguinte, olha, eu sou a liderança, então se você quiser ter experiência e quer chegar a Deus, você tem que passar por mim. E ai de você se procurar outra pessoa. Mas quando a gente olha aqui para Paulo está dizendo, não, a liderança é justamente eu pegar todas as pessoas que, teoricamente, que a sua história não é uma história tão longa, ou não tem uma habilidade tão grande como eu, porque eu já tenho experiência, mas eu pego essas pessoas, eu trago elas para perto, eu elevo elas, eu coloco elas degraus acima de mim. Então quando a gente fala de uma liderança cristã saudável, é criar degraus para que as pessoas possam subir e ir cada vez mais longe. E eu tenho certeza que se você é líder de PGM, supervisor, coordenador, você precisa olhar para as pessoas que estão à sua volta e
olhar para a supervisão, e olhar para a liderança, e olhar para os PGMs e falar, cara, eu quero que eles possam ir ainda mais longe do que eu, se aprofundar em Deus ainda mais do que eu me aprofundei, chegar ainda mais longe do que eu cheguei, e desejar isso, e ansiar por isso, e orar por isso. Por quê? Porque isso é ser cristão. Isso é ser um líder saudável. E no versículo 2 ele continua e diz, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Aos santos e fiéis. Quando ele fala santo, ele está dizendo o seguinte, olha, eu sei que vocês não são perfeitos, eu sei que vocês têm problemas, aliás, vocês são muito problemáticos, mas eu quero dizer que vocês são santos não porque vocês são a definição da perfeição do que é ser cristão, porque eu sei que cada um de vocês foi encontrado por Jesus e separado por Jesus para viver um novo caminho com Jesus, por isso eu chamo vocês de santos. Então não é uma santidade na perfeição de ser perfeito, mas uma santidade onde eu olho para a cruz e por causa da cruz eu sei que eu estou numa posição onde eu não deveria estar. É por causa do sangue de Jesus. Então todos aqui nós somos santos e justos, não por aquilo que nós estamos fazendo nessa terra ou pelo pecado que nós temos, mas porque um dia Jesus te encontrou, derramou o sangue dele sobre você e te colocou nesse caminho de luz para você trilhar e alcançar a salvação. Então quando Paulo está falando aos santos, ele está dizendo, olha, eu sei que vocês são difíceis, complicados, mas eu também sei que Jesus alcançou o coração de cada um de vocês. Eu sei que Deus colocou cada um de vocês num novo caminho, e vocês, apesar dos tropeços, apesar das situações, vocês têm se mantido fiéis nesse caminho. Vocês, apesar de tudo, vocês têm caminhado, buscado ser leais, vocês têm amado a Jesus. Por isso eu quero dizer para vocês, vocês são santos e fiéis. Ele está dizendo uma característica de uma nova cidadania. Quer ver? Por exemplo, você nasceu no Brasil, automaticamente você é brasileiro. Ok? Amém, gente? Você nasceu no Brasil, brasileiro. Você não tem como mudar isso. Você nasceu em outro país, você é da nacionalidade de outro país. Ele está dizendo que quem nasceu do Espírito é santo. Você não consegue mudar. Você nasceu santo. Você nasceu fiel. Então, qualquer mentira que esteja sobre a sua cabeça de que você não foi separado para viver algo incrível com Jesus, não é de Deus, porque você é santo e fiel, separado para viver as obras dele sobre essa terra. E ele continua esse versículo e diz o seguinte, aos santos e fiéis irmãos em Cristo e em Colossos. Quando Paulo coloca essas duas coisas juntas, não é por acaso, não é porque ele simplesmente escreveu aos irmãos em Cristo e estão em Colossos. Ele está dizendo de dois endereços aqui. Ele está dizendo de um endereço que nós estamos em Cristo, aí você pode dizer que é um endereço espiritual, e por acaso vocês moram em Colossos. É como se ele estivesse dizendo para a gente, falando assim que, ó, igreja em Cristo que está na PIB de Campo Grande. Amados e fiéis em Cristo que moram na rua XYZ. Ele está dizendo de dois endereços aqui, e ele diz, primeiro o endereço espiritual, que está em Cristo, e depois o terreno, porque ele quer comunicar uma coisa muito importante. Ele está dizendo, olha, a posição espiritual de quem você é, tem que governar a sua posição física, a sua posição que você tem geográfica. Ou seja, o fato de eu estar em Cristo, precisa transformar o fato de eu estar em Campo Grande, deu para entender? Então onde eu estou, onde eu faço, por onde eu ando, seja na escola, no trabalho, seja na minha faculdade, seja em casa, seja qualquer lugar, o que determina como eu vou agir naquele lugar, não é o ambiente, não é a situação, não é a minha história, não é o que falaram para mim, é o fato de eu estar em Cristo. Eu estou em Cristo, aquilo comanda a minha vida nessa terra, aquilo diz como eu devo viver nessa terra. E aí você pode dizer até nos momentos que você vive, por exemplo, no seu casamento, nas redes sociais, gente. Quem comanda você é o fato de você estar em Cristo. Não é a resposta irritada que você quer dar na hora só para provar alguma coisa. Então, esses dois endereços que nós estamos vivendo, eles precisam mudar a nossa vida. Quando eu acordo de manhã, cedo, na segunda-feira, e vou para o meu trabalho, e eu me irrito no trânsito, ou com alguém na rua, quem tem que comandar esse momento da minha vida é Cristo, porque Ele é o meu primeiro endereço. Ele é o meu primeiro local onde eu estou. Então a gente precisa entender que essa é a suficiência de Jesus. Ele é suficiente não só no sábado, quando você assiste um culto legal, ou no domingo, talvez você venha na igreja, mas Ele é suficiente na sua semana inteira, em todos os momentos da sua vida. Jesus é suficiente. Por quê? Porque eu e você somos santos e fiéis que estamos aonde? Em Cristo. Nós pertencemos a Ele. E aí eu vivo a vida
nessa terra. Ele é suficiente, até nos dias que você chora e ninguém vê. Jesus é suficiente sobre a sua vida. E ainda no versículo 2 ele vai dizer: a vocês, graça e paz da parte de nosso Deus. A vocês, graça e paz da parte do nosso Deus. Mais uma vez, essa ordem não é por acaso. Paulo ele pega a graça, que é uma saudação, né, grega, e pega a paz, que é uma saudação judaica. Ele une as duas e aí diz por que primeiro vem paz e por que depois, primeiro vem graça e depois vem paz. Ele diz isso porque quando nós temos uma experiência com a graça de Jesus, eu posso viver uma vida em paz. É tipo assim, sabe essas perguntas que nós fazemos? Será que Deus me aceita? Do jeito que eu sou, ou pelo que eu fiz? Ou então, será que eu fiz o suficiente? Será que eu tenho orado direito? Será que eu tenho lido a Bíblia o suficiente? Se eu me faço essas perguntas, eu não entendi o que é graça. Porque a graça de Jesus não é sobre as minhas qualidades, mais uma vez, é sobre o que Jesus fez naquela cruz. Ele já morreu por você. Então eu recebo a graça não porque Deus me viu bonzinho, mas porque Ele me amou e me alcançou apesar de mim. E aí, por eu entender essa graça, que não é por mim, aí eu posso viver uma vida em paz, com tranquilidade, com descanso, aceitando que não tem nada que eu possa fazer para mudar a minha situação, nem melhor nem pior. Deus já me alcançou. A graça dele já alcançou o meu coração. E hoje eu posso ter essa profunda e duradoura paz de viver numa terra diante das dificuldades, diante dos meus pecados, mas que o meu destino já está marcado. Já está pronto. Já está preparado para mim, não importa o que eu faça. Então eu posso viver uma vida tranquila, em paz. Não é uma carta branca para você fazer o que você quiser, mas é uma tranquilidade de saber que eu não estou mais condenado, porque a graça dele me alcançou. Não é uma saudação educada que Paulo está falando, olha, graça e a paz do Senhor Jesus. Não, a graça dele te alcançou. E por isso, você pode viver uma vida inteira de paz e tranquilidade, descansando na graça dele, que já te alcançou, que é sustentada nele, que foi dada por ele, que ele fez com que ela alcançasse a sua vida. Então, eu estou tranquilo. E no versículo 13 ele diz: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Aqui a gente vê que existe uma realidade de rotina na oração de Paulo e de Timóteo. Eles estavam sempre orando pelas pessoas que estavam em Colossos. Só que o interessante é que Paulo nunca foi lá em Colossos. É como se Paulo nunca tivesse vindo aqui e falado: eu estou todos os dias orando pela vida de vocês. Aí você olha e fala: Paulo, mas você nem me conhece, você nem sabe o que eu sou. O que ele sabia era que era gente complicada, igual a gente é. É fácil a gente querer ser complicado, né? Mas Paulo está constantemente orando. E aí eu olho para a minha vida e falo: meu Deus, eu não lembro de orar nem porque eu conheço. Paulo orava porque ele nem conhecia, por pessoas que ele nem conhecia. E aí nós temos dificuldade de olhar para a nossa vida e orar por cada membro do nosso PGM, ou cada líder que nós supervisionamos. Paulo está nos dizendo: olha, eu orava por vocês constantemente, mesmo eu nunca fui aí, eu não conheço vocês, e vocês são gente complicada mesmo. Difícil, mas eu continuo orando por vocês. E aí, eu lendo essa parte, eu falo assim: nossa Deus, tem misericórdia da minha vida, porque eu sei que eu sou complicado, e tem muitas pessoas complicadas. Então tem misericórdia da minha vida para o Senhor levantar mais pessoas que oram por mim, porque eu sou complicado. Mas também, Deus, trabalha no meu coração para eu orar por aquela pessoa que me dá dor de cabeça, que é complicada também, que é difícil também. Às vezes é aquela pessoa que você quer só dar a bênção para ela ir embora, né? Eu quero sair da igreja, você agradece a Deus. Nossa, glória a Deus. Mas Paulo está nos falando, fala: olha, a gente ora por gente complicada sim. A gente ora por gente que dá dor de cabeça sim. A gente ora por gente que a gente não conhece sim. É isso que nós fazemos. E sabe o que Paulo fazia? Ele não só orava, mas no início do versículo 13, o que ele faz? Eu sempre agradeço a Deus. Você tem que estar no teu PGM e chegar aquela pessoa chata e você: Deus, muito obrigado. Mas não é essa ironia de gratidão, é entender que se Deus trabalhou na sua vida, porque você é chato e complicado também, assim como eu sou, Ele tem capacidade de trabalhar na vida de todo mundo. Então é olhar para as pessoas com a esperança de que assim como Deus trabalha na sua vida, Ele vai trabalhar na vida dos outros, das outras pessoas também. Isso é muito importante, porque isso transforma e muda o nosso coração.
E quando ele finaliza esse versículo 13, ele diz: agradecemos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, não é por acaso que as coisas estão escritas dessa forma e nessa ordem. A gente vê Paulo dizendo o seguinte: olha, eu agradeço a Deus que é Pai do nosso Senhor Jesus. Por que ele faz isso? Ele poderia só, olhando e falando assim, poxa, Paulo poderia só falar, nossa, eu agradeço a Deus, ponto, né? Obrigado, Deus, valeu. Mas ele está dizendo, não, eu agradeço a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, no sentido de que hoje eu só posso agradecer a Deus, eu só posso me conectar com Deus, eu só posso me relacionar com Deus, porque o nosso Senhor Jesus Cristo existe e morreu naquela cruz. É como se ele estivesse recebendo um presente de um rei, de uma terra muito distante, e o filho desse rei chegou para esse rei e falou assim, ô pai, manda um presente ali para o Gabriel. Um presente maneiro assim. Aí o rei vai até o Gabriel, entrega esse presente, aí o Gabriel vira e fala, rei, muito obrigado, rei, pai do príncipe que intercedeu pela minha vida para que esse rei entregasse o meu presente. Ele está dizendo o seguinte, Deus, eu te agradeço porque é possível ter esse relacionamento com você, porque você é pai do meu Senhor. Se não fosse o meu Senhor Jesus Cristo, eu não poderia ter esse meu relacionamento com você. Por isso eu agradeço a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, tudo que nós temos veio de Jesus. Tudo que nós temos, todas as possibilidades de relacionamento com Deus, de falar com Deus, de poder receber as bênçãos de Deus, a vida eterna, veio pelo intermédio de Cristo. Ele criou essa ponte. E no versículo 4 ele continua falando, Paulo, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos por causa da esperança que lhes está reservada nos céus. Aqui Paulo ele vai falar de 3 coisas que são os fundamentos do cristianismo. Se você não sabia, você que é cristão, existem 3 fundamentos que precisam estruturar toda a sua vida. É a fé, o amor e a esperança. Fé, amor e a esperança. E quando ele fala assim, pois temos ouvido falar da sua fé, não é simplesmente porque você crê em Deus. Nossa, eu creio em Deus, então eu tenho fé. Isso é muito mal traduzido até para a nossa língua portuguesa, de que a gente acha que fé, crer em Deus é a mesma coisa que fé. São coisas completamente diferentes. Porque a gente vê um monte de gente que crê em Deus e faz um monte de coisa errada. Quando eu digo que eu tenho fé em Deus, sabe o que eu estou dizendo? Eu não só creio que Ele existe, mas eu tenho confiança completa que Ele é o Deus da minha vida e que minha vida está sendo regida por Ele. E tudo que eu faço sobre a minha vida, eu preciso fazer debaixo daquilo que Ele quer que eu faça. Então todas as minhas decisões não são baseadas em mim mesmo, mas na confiança que eu tenho de que Jesus está regendo a minha vida. Então ter fé em Cristo é eu poder confiar de que apesar da minha situação terrível, Ele está conduzindo a minha vida todos os dias, enquanto eu viver sobre essa terra. Então isso tem uma diferença muito grande do que eu só dizer que creio em Deus. Eu creio em Deus, eu creio num grande poder sobrenatural que está exercendo influência sobre a terra, não. Mas eu confio a minha vida em Jesus, que apesar de qualquer coisa, ela está sendo conduzida por Jesus. E eu sei que no final eu estarei com Ele. Então a minha vida é regida por isso. As minhas decisões todas são regidas por eu saber que Ele está sobre a minha vida. E a segunda coisa que ele vai falar é sobre esse amor. O amor que vem a partir da fé. Então se eu tenho uma vida conduzida por Deus em todos os minutos da minha vida, eu preciso transbordar esse amor para só aqueles que são meus amigos e minha família. Não, Paulo vai dizer para todos os santos, para todos da igreja, para todos aqueles que são filhos de Deus. Eu preciso transbordar esse amor e alcançar as pessoas que estão à minha volta. E por último, ele vai falar sobre essa esperança. E mais uma vez, a tradução aqui, esperança, ela às vezes nos traz uma coisa diferente do que a Bíblia nos fala. Às vezes a gente acha que esperança é esperar por algo. Mas a esperança bíblica não é você aguardar pacientemente esperando por algo que vai acontecer. A esperança bíblica é você ter a segurança absoluta do que vai acontecer. A segurança absoluta do que vai acontecer. É diferente. Porque quando eu estou aguardando, eu estou na expectativa de algo que vai acontecer. Mas quando a gente fala sobre esperança bíblica, eu estou vivendo a minha vida sabendo exatamente o que vai acontecer no final dela. Tendo a segurança absoluta do que vai acontecer no final da minha vida. Isso nos traz uma alegria, porque todos aqui, e assim, sempre a gente fala sobre aflição, sobre dias maus, sobre dias difíceis, porque todo mundo passa por isso. Se você não passou, é só esperar o momento que isso vai acontecer, porque a vida é assim.
E aí, quando a gente olha para esse momento que eu estou vivendo, difícil, terrível, eu lembro que existe algo que eu sei que vai acontecer, que é Jesus voltar e me alcançar e eu viver eternamente com Ele. Aí quando eu olho para a dor do momento, ela ainda acontece, eu ainda sinto ela, mas no meio da dor eu posso agradecer a Deus. Porque mesmo na dor, mesmo na tristeza, eu sei do futuro. Eu sei do final da minha história. Eu sei onde eu vou estar com o meu Jesus. Então essa é a esperança cristã e bíblica que nós temos. E é muito importante porque que isso é o fundamento da nossa vida, gente. Porque aqui está falando de passado, presente e futuro. Nós olhamos para trás e para aquela cruz e aquilo sustenta a minha fé, naquilo que eu creio. Eu confio a minha vida em Jesus porque Ele morreu por mim. E hoje, no presente, eu vivo uma vida de amor porque foi isso que Ele derramou sobre mim. E aí eu olho para o meu futuro, que é a esperança que eu aguardo, certeza que vai acontecer. E aí quando eu coloco esse tripé sobre a minha vida, a realidade da minha vida muda completamente. Muda tudo. Porque eu não fico ansioso pelo dia de amanhã. Sabe essa ansiedade que nós temos? E será? O que vai acontecer? E como vai ser? Será que eu vou casar? Será que eu vou passar na faculdade? Será que eu vou ter filho? Se eu tiver filho, será que meu filho vai nascer de alguma forma que não vai ser a melhor forma saudável dele viver? E se eu não tiver dinheiro para pagar a escola do meu filho? E a gente fica com essas ansiedades que a própria rede social vai bombardeando a gente, ou as próprias pessoas ao nosso lado vai bombardeando, e a gente deixa aquilo assumir a nossa vida, consumir a nossa vida. Mas aí quando eu olho e falo, olha só, eu sei que a vida é difícil, mas existe uma esperança que sustenta todos os dias da minha vida. É a esperança de saber que no final eu estarei com Ele. Ele estará comigo. Essa ansiedade que nós temos é só o reflexo da falta de satisfação que nós temos em Jesus. Porque Jesus for tudo para a gente estiver completamente satisfeito nele, a ansiedade do nosso coração ela tem que diminuir. Ela tem que diminuir. Porque o que a gente falou de fé? Fé não é a confiança de que Deus está regendo todos os dias da sua vida? Todos os dias, todos os segundos, todos os detalhes. Por que a gente fica desesperado por coisa que não aconteceu? Ou aconteceu diferente do que a gente imagina? Isso só mostra a incredulidade do meu coração. Então, nós precisamos basear a nossa vida nesses 3 pilares. E ele continua no versículo 5, agora o final do versículo 5 diz: a respeito do qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amador cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Tudo isso que eles estão vivendo, essa fé, esse amor, essa esperança, essa graça que eles receberam de Jesus, isso veio porque eles ouviram a palavra. Isso quer dizer que quando eu e você, gente, quando nós falamos do Evangelho, não é só uma mera história. Nós estamos transformando vidas. Nós estamos fazendo com que as pessoas comecem a viver essa mesma realidade que eu e você acreditamos. Então quando eu estou evangelizando, quando eu estou falando sobre isso, eu estou proporcionando a oportunidade das pessoas terem uma vida completamente diferente do que elas têm. Elas têm uma vida, gente, completamente inundada num sistema de cobrança, opressão, ansiedade. E aí quando eu chego e falo para ela, eu falo, você não precisa viver a vida assim. Existe paz que pode ser derramada sobre o seu coração. Existe uma esperança viva que pode ditar toda a sua história e mudar a sua vida para sempre. Eu estou gerando essa verdade sobre a vida de outras pessoas. Quando ele fala que o Evangelho cresceu e foi frutificando, aqui a gente tem uma conexão direta com Gênesis 1. Gênesis 1, Deus chegou para Adão e Eva e falou assim, eu quero que vocês multipliquem, sejam férteis sobre a terra. Ele estava dizendo o seguinte, olha, a imagem que eu criei vocês, eu quero que vocês multipliquem essa imagem sobre a terra. Eu quero que a terra seja cheia da minha imagem, para a minha glória. E aí o que aconteceu? Eles pecaram, deu tudo errado. Aí sabe o que Jesus está fazendo agora? Ele está dizendo, olha, aquilo lá, o plano original, aquilo que Deus sempre quis fazer no início dos tempos, é possível com que eu e você, a gente faça agora. Quando eu proclamo o Evangelho, isso gera um fruto sobre a pessoa, isso transforma a pessoa, e eu crio alguém mais parecido com Jesus, a imagem de Deus. Então cada vez que eu proclamo
proclamo as boas novas, eu estou retornando ao Gênesis, ao plano original e participando dessa gloriosa frutificação sobre essa terra. E aí não só mais eu, a imagem de Deus andando sobre essa terra, é aquela pessoa que foi convertida, que foi alcançada, porque eu proclamei as boas novas para ela, e o Espírito Santo alcançou o coração dela, e ela se torna a imagem de Jesus também. E aí a vida dela começa a ser vivida dessa forma, nessa tríade de fé, amor e esperança. Então quando nós olhamos para Jesus, Ele é suficiente para retornar à origem, ao plano original. Quando eu falo de Jesus, Ele é suficiente para transformar a vida da pessoa e transformar ela à imagem de Jesus. Ele ainda diz, desde o dia que vocês ouviram o Evangelho, mas também o quê? Entenderam a graça de Deus. A palavra entenderam aqui não é uma palavra que tem relação com conhecimento. Então ele não está dizendo, olha, vocês ouviram e aí vocês entenderam, agora vocês compreenderam, agora vocês entenderam a lógica do que aconteceu. Não, esse entendimento aqui está relacionado com relacionamento. Cada vez mais, todo mundo vive essa experiência com amigos, com marido, com mulher, com esposa. Você chega e você conhece a pessoa, você começa a entender mais sobre a pessoa, porque você está se relacionando cada vez mais com ela. Quando Paulo está dizendo para esse pessoal, está dizendo, olha, vocês não só ouviram, mas vocês entenderam, ou seja, vocês tiveram uma experiência relacional com Deus, e isso fez a diferença. Ele está dizendo que o que nós precisamos, não é só compreender quem Jesus é, pô, Jesus foi um cara legal, um mestre legal, ele está dizendo, olha, não só ouça sobre isso, mas tenha uma experiência de relacionamento com Deus. Quando você tiver uma experiência de relacionamento com Deus, de estar ali junto, você vai conhecer cada vez mais a Deus. E você vai conhecer cada vez mais a graça dEle, para que isso transforme a sua vida e você viva de maneira digna, que é o que Ele vai falar mais para frente. Nós não precisamos de pessoas mais estudiosas para dizer que tem o estudo porque conhecem mais a Deus. É claro que nós precisamos de teologia, a Escola do Discípulo está aqui para isso, você precisa aprender sobre Deus, mas o nosso convite hoje é olhar para Jesus, Jesus, você é suficiente, eu preciso me relacionar cada vez mais com o Senhor, porque eu preciso entender no sentido de compreender, me relacionar, saber quem você é, e só dessa forma eu vou viver de maneira digna. Que é o que ele começa a falar agora lá no versículo 9, por essa razão, ou seja, por causa disso tudo, a minha oração por fé, amor e esperança, e esse entendimento que vocês, isso tudo, a razão disso tudo é que desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês, e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Paulo, ele começa a orar agora, pelos colossenses. Ele fala, ó, eu sei que vocês são tudo isso, vocês têm vivido assim, vocês são santos e fiéis. Eu peço para que vocês vivam essa fé, esse amor, essa esperança, que vocês tenham ouvido o Evangelho, vocês tenham conhecido mais a Deus, mas eu quero orar por vocês agora. E aí, Paulo ele faz um pedido aqui. E é o pedido meu para Deus essa noite sobre a minha vida. E eu espero que seja o seu pedido para Deus nessa noite também. Sabe o que ele pede? Para que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. O que significa isso? Você já pegou um copo, já encheu ele? Ele está cheio. Mas a palavra aqui não é cheio de estar cheio, pronto, acabou. A palavra aqui é cheio que continua transbordando. É como se você pegasse um copo, uma jarra de água, e você continuasse derramando água naquele copo. Mesmo depois dele cheio, ele transbordando, você continua derramando água. Paulo está dizendo, olha, a minha oração é para que vocês sejam transbordantes. Transbordantes. Do quê? Do pleno conhecimento. Então existe um conteúdo ali. Existe um conteúdo que Paulo está orando para que eu e você a gente seja transbordante naquilo. Nesse pleno conhecimento. O que é esse pleno conhecimento? É um conhecimento completo de qual é a vontade de Deus para a sua vida. A oração de Paulo é para que você seja transbordante em conhecer qual que é a vontade de Deus para a sua vida. Gente, quem que não quer isso? A gente acorda e dorme pensando, Deus, qual que é a sua vontade para a minha vida? O que eu estou fazendo na minha vida? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou decidindo direito? Ou será que eu estou fazendo tudo errado? Às vezes eu acho que está fazendo tudo errado, eu acho quase todo dia. Mas a oração de Paulo é o seguinte, olha, eu não quero um pouco desse conhecimento de Deus. Eu quero que você esteja o tempo todo transbordando do conhecimento completo da vontade de Deus para a sua vida. Ele está dizendo que existe aqui a possibilidade de eu e você vivermos uma vida
que no dia em que a gente acorda, no segundo em que a gente acorda e no segundo que a gente vai dormir, a gente consegue saber exatamente como viver aquele dia debaixo da vontade de Deus. É um sonho isso aqui, não é não? Você poder dormir em paz e falar, eu vivi hoje o dia exatamente como Deus queria que eu vivesse. Ou quando você está lá no final da sua história, morrendo e falou, eu vivi uma vida exatamente como Deus queria que eu vivesse. Nossa, isso para mim é uma conquista, isso para mim é sucesso. É olhar para a minha história e falar, eu vivi uma vida exatamente como Deus queria que eu vivesse. Paulo está dizendo, olha, eu quero orar para que vocês não saibam uma parte, mas que vocês estejam o tempo todo transbordando de qual que é a vontade de Deus para a sua vida. Então, Paulo está dizendo algo para a gente que é possível. É possível você ser transbordante, sabendo a vontade de Deus o tempo todo para a sua vida. Amém, gente? O que ele pede aqui, sobre esse pleno conhecimento, mais uma vez, quando ele usa a palavra conhecimento, ele está falando sobre conhecimento que é a partir de um relacionamento. Então a primeira coisa que ele nos diz, você quer ser transbordante do pleno conhecimento, para isso você precisa se relacionar. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, em todos os momentos da sua vida, em todos os segundos enquanto você viver? Primeira coisa, você precisa se relacionar com Deus. Você precisa ter seu tempo com Deus. Você precisa abrir a palavra e ver a revelação de quem Deus é, para você conhecer o meu Deus. Sabe, para aquele momento que você está vivendo, e você fala, nossa, eu não sei o que fazer. Aí você abre a palavra, e a palavra te comunica como você vive. Aí você fala, esse é o meu Deus. Ele é dessa forma, ele age assim, ele pensa assim, ele deseja isso. E aí eu vou conhecendo Deus, e eu vou sendo cheio desse pleno conhecimento, desse conhecimento completo da vontade de Deus. De uma forma muito prática, muito simples. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Abra a Bíblia e leia ela sem parar todos os dias enquanto você viver. Assim que você conhece a Deus. E aí você é cheio desse conhecimento, transbordante desse pleno conhecimento. Como que a gente toma as nossas decisões? É muito comum no meio cristão. Eu senti paz. Aí eu vou e tomo essa decisão. E não tem nada de errado nisso. Deus usa do Espírito dele que está sobre você para te dar paz sobre algumas decisões. Mas isso é muito subjetivo. Porque você pode acordar num dia tranquilo e sentir paz com tudo. Aí você faz qualquer coisa. Né? Mas você pode acordar num dia ruim e não sentir paz com nada e tomar péssimas decisões. Então não dá para me basear no meu sentimento. Como que eu descubro então? Como que eu descubro? Conhecendo a Deus. Lendo a palavra. Sabendo como ele funciona. E aí, um exemplo, tá? Um exemplo muito bobo. Não é assim, a vida não é assim simples, ok? Mas vamos supor que você está numa decisão de emprego. E aí tem 2 empregos iguais, no lugar que você quer, para fazer o que você gosta. E um paga o dobro do salário. O que você vai escolher? Vamos lá, gente, por favor. Não, vocês sabem que vocês vão escolher, né? Vocês vão escolher qual? Esse é o 1, paga o dobro, esse é o 2. A mesma coisa que você vai fazer, paga metade. Qual que você vai escolher? O 1. Né? Por quê? Porque paga o dobro. Mas ele paga o dobro do salário, mas você vai ficar sem ver sua família, sem ter tempo com seus filhos. Você vai diminuir seu tempo de oração, seu tempo de leitura bíblica. E aí você olha para o dinheiro e fala assim, não, mas eu tenho que decidir isso, é o mais lógico, né? Preciso comprar, pagar as contas. Mas aí eu olho para a palavra de Deus, e a palavra de Deus me diz que a minha família é prioridade. Me diz que meu tempo com Deus é prioridade. Aí como que eu mudo minha decisão? Eu olho para o emprego que paga menos, mas vai me possibilitar saber que Jesus é suficiente. Mesmo com aquele salário, Jesus é suficiente. É claro que a vida não é assim, tá, gente? Simples dessa forma. Poderia ser, mas não é. É muito mais complexa do que isso. Mas eu quero mostrar para vocês como que a palavra de Deus vai me mostrando como eu devo viver a minha vida. Porque eu vou descobrindo nos preceitos dele, na lei dele, naquilo que ele comunica através da sua palavra, como eu devo fazer as minhas escolhas. Como que eu devo fazer as minhas escolhas. E eu vou vivendo isso até transbordar. Gente, Deus não esconde a sua vontade dele. Às vezes as pessoas, olha, se você já ouviu isso, assim, com muito amor, com muito carinho, isso não é verdade, tá? As pessoas dizem que falam assim, não, que a Bíblia é um livro de mistérios. E existem códigos na Bíblia. Gente, não é verdade. A Bíblia é um livro de revelação de quem Deus é. Se Deus quisesse se esconder, não teria nem a Bíblia para a gente descobrir quem Ele é. Deus, através da sua palavra, Ele quer se revelar a nós, o máximo que Ele pode. Tudo que nós precisamos aprender sobre quem Deus é está na sua palavra. É claro que Deus é muito mais do que aquilo, ok? A Bíblia não cabe o tamanho de Deus. Nossa mente não consegue
ter o tamanho de quem Deus é, mas tudo que nós precisamos saber sobre quem Deus é está na sua palavra. Então a palavra, a Bíblia, é a revelação de quem Deus é. Não é uma história, não é um mistério, não é um código secreto. Eu ouvi um Reels hoje de um cara falando, se você ler a Bíblia original, você vai ver que existiam códigos escondidos ali. Gente, não, Deus está se revelando. Ele quer que você saiba a vontade dele. Ele não está brincando de esconde-esconde, sabe? Poxa Deus, o que eu faço hoje? Eu preciso descobrir aqui. Não, Deus está se revelando, Ele quer te mostrar. Ele quer que você viva a vontade dele. Mas para isso Ele precisa ter um relacionamento com você, através da palavra. Existem 2 tipos de conhecimento que você pode ver a sua vida. O primeiro conhecimento é o conhecimito do jardim. É o conhecimento de Adão e Eva, que se relacionavam diretamente com Deus. E o segundo conhecimento também é o conhecimento que Adão e Eva experimentaram, que é o conhecimento da árvore. A diferença é que eu ando com Deus e agrado ao coração dele. O outro, eu ando sozinho. Deus até pode estar do meu lado, mas eu tomo minhas decisões. Eu sou independente. O primeiro me aproxima de Deus, o segundo me faz andar uma vida sozinho. A vontade do Senhor é algo que Ele tem prazer em nos revelar, gente. Ele tem prazer em compartilhar com a gente. Então, conhecer plenamente a vontade de Deus, que é o que Ele fala aqui, é quando nós entendemos tão profundamente quem Deus é. Tão profundamente quem é o nosso Deus, que isso transborda em cada área da nossa vida. Eu conheço tanto a Deus, que eu sei exatamente como agir, em todas as áreas. E aí, isso é viver uma vida digna, do início ao fim, que agrada a Deus, debaixo da vontade dEle. Ele finaliza esse versículo 9 dizendo, com toda sabedoria e entendimento. Aqui ele finaliza com chave de ouro, dizendo o seguinte, olha, esse transbordar, de ser cheio do conhecimento de Deus, você vai descobrir a vontade de Deus e você vai ter sabedoria no sentido de ser discernimento em todos os momentos da sua vida. Sabe, em todos os momentos da sua vida você sabe exatamente o que fazer, você vai ter essa sabedoria sobre você. E um entendimento espiritual, quer dizer que você vai ter um entendimento sobrenatural quando você transborda do pleno conhecimento de quem Deus é. Isso é muito maluco. Presta atenção. Quando você se relaciona com Deus, você está transbordando de quem Ele é, do conhecimento dEle, da plenitude que Ele é, do completo de quem Deus é. E aí eu vivo a minha vida de acordo com a vontade dEle. Por quê? Porque eu sei exatamente quem é meu Deus. Eu sei exatamente os sentimentos dEle. Eu sei exatamente o que Ele gostaria que eu fizesse nesse momento. E aí, por conta desse conhecimento de quem Deus é, em todas as situações eu tenho uma sabedoria que não vem de mim. E eu tenho um entendimento sobrenatural que não vem de mim. É como se eu tivesse a visão além do alcance. Pegou a referência? Só os mais velhos. É como se você olhasse para a situação e todo mundo estivesse falando, é isso que nós precisamos fazer, mas você tem um entendimento sobrenatural. E aqui é sobrenatural mesmo, gente, é o poder do Espírito. De uma revelação que ninguém mais está tendo, mas porque você está transbordando no pleno conhecimento de quem Deus é, você sabe que não é aquela direção, é por ali. É aquilo que você vai fazer, é aquela decisão que você vai fazer. A gente olha para a Bíblia, a gente vê as pessoas mais malucas da Bíblia são os profetas. Você lê a história de Jeremias, é sério, se Jeremias existisse aqui hoje, te mandava internar ele. É maluco. Por quê? Porque ele tinha um entendimento sobrenatural, ele tomava as decisões, não porque ele queria. Você acha que Jeremias queria se jogar numa vala de esgoto? Foi isso que Deus pediu para ele fazer, para comunicar como estava o povo de Israel. Não é isso que você vai precisar fazer, ok? Fica tranquilo. Quer dizer, espero que não, né? Mas é viver uma vida tendo uma visão diferente de tudo. De tudo. Você não decide mais pela lógica, pelo dinheiro, pelo sucesso, ou porque todo mundo decide. Você tem um novo entendimento sobrenatural que não vem de você para olhar para a vida e falar, não, eu sei exatamente como é o meu Deus. E eu vou seguir por esse caminho. Resumindo, Deus quer te encher do conhecimento completo da vontade dEle. E te dá sabedoria para transformar isso em uma vida prática, ou seja, nas suas decisões, em cada escolha que você faz, com o entendimento do mundo de forma sobrenatural. Deu para entender? Vou ler de novo, presta atenção. Deus quer te encher. Quer que eu mude o mic? Não? Sim? Muda o mic? Ou não? Tá de boa? Se tiver que mudar, você pega para mim, Arthur, ali, e joga para cá. Beleza.
Presta atenção, volta aqui, olha, frase, presta atenção. Deus quer te encher do conhecimento completo da vontade dele. Ou seja, Deus não está se... Ele quer te encher, Ele quer que você saiba qual que é o conhecimento da vontade dele. E te dá sabedoria para transformar toda a sua vida em decisões certas, de acordo com a vontade dele. E cada escolha que você fizer, você vai ter um entendimento do mundo de forma sobrenatural. Parece uma coisa meio, mística, mas não. Ele está dizendo que o Espírito que está em você tem a opção de te dar uma visão de mundo diferente, para você tomar boas decisões. Entende que o que falta não é o que a gente imagina sobre uma regra, ou uma prática, ou algum curso, ou uma oração especial. O que falta é relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Por quê? Porque quando eu me relaciono com Ele, eu vejo que Ele é suficiente, que Ele é completo, que Ele é soberano. Paulo está orando, e essa é a minha oração, para que isso esteja sobre nós. Quando a gente falou sobre Tiago, sobre a série de Tiago, a gente falou sobre essa sabedoria, que nós recebemos, essa sabedoria que vem do alto, que Ele nos dá. Olha o que diz Tiago 1,5, só para a gente se lembrar. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, o que ele fala? Peça a Deus, que a todos dá, todos, não é só o pastor, o missionário, a todos dá o quê? Livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Se ele parasse aqui e falasse assim, a todos dá livremente de boa vontade, você pensa, poxa, Deus quer me dar sabedoria, eu entendo isso, mas ele finaliza, e lhe será concedida. Sabe o que ele está dizendo? Está dizendo que quando você se relaciona com Deus e pede sabedoria, Ele vai te dar, não pouca, mas muita sabedoria para você viver sua vida. Muita sabedoria para você tomar suas decisões, vai ser concedida. E aí no versículo 10 ele vai dizer, para que tudo isso? E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor em tudo e possam agradá-los. E aqui ele finaliza esse raciocínio dizendo, olha, tudo isso, esse pleno conhecimento, essa sabedoria que vocês têm que receber, num relacionamento que vocês têm que ter com Deus, é para que vocês vivam de maneira digna. Lembra quando eu disse sobre olhar para trás e falar assim, eu vivi todos os meus dias de maneira digna, exatamente como Deus queria que eu vivesse. É exatamente isso que ele está falando. Olha, quando você se relaciona com Deus, você tem esse pleno conhecimento, você pode olhar para a sua vida e dizer isso, eu estou vivendo de maneira digna. E uma vida de maneira digna agrada a Deus. Agrada a Deus. Interessante que Paulo ele fala aqui, para que você chegasse até esse pleno conhecimento, não para que você se tornasse um super cristão, poderoso, e fizesse essas coisas. Não, para ver sua vida normal, comum, digna. Ele vai dizer isso agora no final do versículo 10, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. Ele vai dizer 4 coisas aqui. Primeiro, frutificando. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a pessoa que vive de maneira digna, tudo que ela faz dá resultado, tudo que ela faz frutifica, tudo que ela faz gera alguma coisa, frutificando em toda boa obra. Ou seja, a pessoa que anda de maneira digna, que é aquela pessoa que tem relacionamento com Deus, está transbordando no pleno conhecimento de quem Deus é, tudo o que você faz frutifica. Tudo o que você faz, abre aspas, dá certo, porque às vezes o errado é Deus frutificando para que a gente mude de vida. Interessante que quando a gente olha, o que nós esperamos? Ok, a gente espera o dia extraordinário, isso é comum, a gente faz isso. A gente espera o grande culto, o grande retiro, o grande momento que minha história vai mudar. Mas quando a gente vê que Paulo fala, frutificando em toda boa obra, ele está falando o seguinte, olha, você que anda de maneira digna, quando você estiver lavando a louça, aquilo é uma boa obra e vai frutificar sobre a sua vida. Isso muda a perspectiva de coisas extraordinárias. Toda boa obra está dizendo, olha, quando você acorda de manhã e vai escovar os seus dentes, se você vive de maneira digna, aquilo é uma boa obra. Quando você troca a fralda do seu bebê, eu sei que a maioria aqui não faz isso, mas vai fazer. Para as mães, eu sei que isso é muito difícil, a gente vive essa realidade, eu e Mara a gente vive essa realidade. Para quem é mãe, e você que é mulher, presta muita atenção. Vocês vão ver uma realidade quando vocês tiverem filhos, que vai parecer que todos os dias são iguais. São eternamente iguais, não muda. E parece que a sua vida parou. Está todo mundo avançando, aprendendo, estudando, ganhando mais, a sua vida estagnou.
Quando a gente olha para essa palavra, entende que trocar a fralda do meu bebê cheio de cocô e xixi é a forma de que eu estou vivendo de maneira digna e frutificando. Isso muda a forma que a gente está fazendo as coisas. Eu sei que para muitos isso aqui é uma realidade distante, mas vai chegar. Amém, gente? Isso aí, vamos ter filho, tá, gente? No casamento, ok? Que fique claro. E aí a segunda coisa que ele vai dizer é sobre esse crescimento no conhecimento. Ou seja, a gente não só frutifica, mas a gente cresce no conhecimento de Deus. Ou seja, quando eu conheço a Deus e transbordo nesse pleno conhecimento dele, eu vivo uma vida de maneira digna que eu conheço mais a Deus. Que loucura, é uma bola de neve. Isso quer dizer também que o inverso é possível. Se eu vivo uma vida que eu não transbordo no pleno conhecimento de Deus, ou seja, eu não estou transbordando em querer saber mais de Deus, eu vou ver uma vida ruim, que me distancia cada vez mais de Deus. Então, se eu vivo uma vida de maneira digna, eu vou crescendo nesse meu conhecimento. E o crescimento que Paulo está nos falando aqui, não é um crescimento do dia para a noite, é um micro-ondas espiritual. Você põe lá, saiu, uou! Ele está dizendo que é um crescimento gradual da sua vida inteira. Quer dizer que você não pode parar de conhecer a Deus enquanto você viver. Eu não sei se você já conheceu gente que conhece muito e vive mal. É o famoso médico que fuma. Já viu? Tem crente que é assim. Conhece a Deus, mas vive mal. Por quê? Porque o conhecimento é teológico, não é experimental, não é de relacionamento com Deus. E aí tem uma vida péssima. A outra coisa que ele fala sobre ser fortalecido no seu poder. Eu estou quase finalizando, gente, mas eu preciso muito que vocês me acompanhem aqui. A gente já está indo para o final. Sejam fortalecidos com todo poder. E aqui é literalmente um poder sobrenatural para viver essa vida. Se eu vivo de maneira digna, eu frutifico em tudo que eu faço. Eu conheço mais a Deus, mas ao mesmo tempo eu sou fortalecido pelo Espírito. E aqui o poder espiritual que fala não é um poder para você viver cheio de poder, mas é um poder de suportar. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que viver de maneira digna, você vai ter dias difíceis, dias terríveis, dias de choro. Mas se você vive de maneira digna, você vai ter o poder sobrenatural de suportar isso. Eu lembro das histórias dos mártires que a gente conhece. Como que eles podiam andar alegres em direção à morte? Um poder sobrenatural sendo fortalecido. Eles suportando esse momento de agonia. De acordo com a força da sua glória, ele finaliza. Você vai receber um poder sobrenatural de acordo com a força da sua glória. Gente, a glória de Deus é algo que eu não posso descrever para você. Moisés não conseguiu ver a face de Deus, porque se ele visse a face de Deus, ele morreria. Isaías, quando viu a glória de Deus, ficou desesperado. A glória de Deus é poderosa de uma maneira que eu não consigo te explicar. Ele está dizendo que, de acordo com a força da glória de Deus, você vai ser fortalecido. Sabe o que isso quer dizer? Que você vai receber uma força sobrenatural que é inexplicável, que não cabe na nossa mente. De acordo com a glória de Deus, que está nos fortalecendo para que a gente continue caminhando. E ele finaliza no versículo 11, indo para o versículo 12, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai. Aqui ele vai falar de perseverança e paciência, ou seja, você pode ter perseverança, mais uma vez, suportar as aflições dessa vida, os estresses, as perseguições e a paciência com os nossos irmãos. Ele vai falar dessas duas coisas. Quando eu vivo uma vida de maneira digna, eu tenho essa perseverança que me sustenta e eu tenho paciência longa com os meus irmãos. Se você não tem sido paciente com seus irmãos, isso é um sinal de que a sua vida não tem sido vivida de maneira digna. A resposta de alguém que vive de maneira digna é alguém que suporta a pressão e continua. Mas alguém que tem paciência com seus irmãos. Ele inicia o versículo 12 dizendo, dando graças ao Pai. Esse dando graças ao Pai que Paulo fala, é no sentido de que mesmo diante da aflição eu dou graças ao Pai. Gente, milagre maior do que ter alguém curado é a pessoa que ainda é doente, mas dá graças a Deus. É louco isso, né? Maior milagre do que a gente ver uma cura é a pessoa continuar doente e falar assim, não importa, eu continuo agradecendo a Deus. Sabe por quê? Porque Ele é suficiente. A minha saúde não está aqui, mas Ele é suficiente. E é por isso que eu dou graças a Ele. Quem lembra da história de Estevão?
Atos 7:60. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados desse pecado. E dizendo isso, ele morreu. Ou seja, isso é o poder sobrenatural de permanecer, de conseguir sustentar. Estevão fez isso, Jesus fez isso na cruz também. Então o que Deus está nos falando é que não importa o que aconteça com você, se você anda de maneira digna, você vai ter esse poder diante da aflição para agradecer a Deus, mesmo na aflição. É possível ser grato sem estar alegre. Você pode estar triste no seu pior dia, mas você olha para aquilo tudo e fala: eu agradeço a Deus, sabe por quê? Porque Ele é suficiente. Essa vida não me respondeu da forma que eu queria, as respostas não estão acontecendo, as coisas não estão dando certo, mas Ele é suficiente. É por isso que eu sou grato. É por isso que eu sou grato. E no versículo 12 ele continua: dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos do reino da luz. E aqui a gente está chegando no final, e olha só o que Paulo vai dizer. Quem nos tornou dignos? Foi as nossas boas obras, as nossas qualificações, o nosso currículo? Não. Ele nos tornou digno, ou seja, Ele nos capacitou. Essa é a desculpa que nós temos às vezes, de falar assim: não, eu não posso servir na igreja hoje porque eu não estou pronto. Eu quero te dar uma notícia: não é você que fica pronto, é Deus que te capacita. Ele já te capacitou, está aqui, que nos tornou dignos de participar. Qualquer desculpa que você tenha baseado nas suas habilidades é entender que Deus não te alcançou, mas Ele já te alcançou, já te tornou digno. Então você pode viver essa vida de serviço à igreja, e não só viver uma vida de serviço à igreja. Sabe qual que é o único título que você precisa ter para entrar no céu? Não é a sua obediência, não é a sua oração, não é o quanto você leu a Bíblia. Não é. É o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus sobre você. É Ele que te torna capaz. É Ele que te torna digno para você entrar no céu. É Ele que te torna digno para qualquer coisa. Nem mesmo a vida inteira de obediência pode se tornar a pessoa ou a mim mais qualificado de ir para o céu do que no dia que eu fui salvo. Gente, Deus vai olhar para você e sabe o que Ele vai ver? Ele vai olhar para o Caleb lá e vai falar assim. Aí o Caleb vai tentar argumentar, falar: não, mas eu vivi uma vida para você, eu fiz tudo certinho, olha só como eu fui legal com os meus irmãos. Mas Deus vai olhar para ele com tudo que ele fez, e a única coisa que ele vai ver é que se ele se parece com Jesus. A única coisa que ele vai ver que vai fazer ele tornar digno é se ele se parece com o filho. E sabe o que faz ele se parecer com o filho? Não foi algo que ele fez, foi porque ele tem a marca do sangue do filho nele. É só isso. Quer dizer, não é só isso, E ele ainda diz que nós fomos dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Ou seja, eu e você recebemos um presente que a gente nem merecia, mas que Deus nos tornou digno para a gente merecer, que é essa herança no reino da luz, que significa de fato a vida eterna. E no versículo 13 ele diz, e agora eu quero finalizar, e eu quero que você preste muita atenção, que a gente já está caminhando para o final. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele nos tornou digno. E aí quando Ele nos tornou digno, Ele foi lá e nos libertou e nos arrancou do império das trevas, do domínio das trevas. Não foi você, foi Ele que fez isso. Por quê? Porque Ele é suficiente. A gente era prisioneiro, aqui a ideia do Egito, onde o povo era prisioneiro do Egito e eles foram libertos da escravidão. Eu e você fomos libertos desse domínio das trevas, que é de fato um domínio demoníaco do mal, que o nosso pecado nos colocou ali. Ele foi até lá e nos tirou, nos arrancou, nos transportou. Por quê? Porque Ele nos ama, simplesmente por isso. É como se tivesse um mercado no inferno e cada um de nós estivéssemos presos em cada algema, em cada cela. E aí Jesus fosse até lá e olhasse para o demônio e falasse assim: ô, essa galera aí, o que aconteceu? Aí o demônio virasse para ele e falasse: não foi eu que coloquei eles aí não, hein? Eles vieram sozinhos por causa do pecado. O que eu faço é só manter eles aqui, porque eles estão presos agora, eles não tem como sair. Aí Jesus virasse para ele e falasse: beleza, mas qual que é o pagamento aí? Como é que eu faço para libertar essa galera? Aí o demônio vira e fala: não tem jeito, sabe? Porque a forca já está marcada, eles vão morrer. Porque esse é o pagamento da dívida. Eles pecaram, eles morrem. Mas aí Jesus vira e fala: beleza, mas e aí, o que eu faço? Aí o demônio vira e fala assim: só se
alguém morrer no lugar deles. Aí eles estão libertos. Aí Jesus vira e fala: eu banco essa, eu tanco essa, eu faço isso aí, eu assumo esse pagamento aí que você está pedindo, pode libertar geral aí. E ele poderia só ter libertado a gente, entende? Isso já é misericórdia. Misericórdia é você não receber algo que você merecia. Você merecia a prisão, você foi liberto, isso é misericórdia. Mas sabe o que ele fez além disso? Ele nos libertou e nos transportou para o reino do Filho amado. Isso é graça. A misericórdia é não dar aquilo que a gente merecia a condenação. Ele nos deu misericórdia, mas Ele nos deu ainda mais aquilo que a gente não merecia, que foi estar no reino do Filho amado. Então Ele chegou lá, pode liberar geral, eu morro no lugar deles, e pode mandar todo mundo entrar no carro aí, vamos lá, pro reino do Filho amado, pro meu reino, onde vocês vão viver, sabe como? Em paz, em descanso, porque vocês já foram alcançados, vocês já foram salvos, não tem mais condenação para vocês. Então viva a vida de paz e descanso sobre essa terra, não tem mais domínio. E aí eu imagino a gente saindo da prisão e o diabo virando para a gente e fala: pô, vocês se deram bem, eu não posso mais trazer vocês para cá, mas eu posso visitar vocês de vez em quando, e fica ligado. Posso botar coisa na cabeça de vocês para vocês perderem a fé, para vocês começarem a achar que é Jesus e mais alguma coisa, que aquele que te libertou não é suficiente. Ele nos transportou para o reino do Filho amado. E Filho amado aqui quer dizer que não só Deus ama o Filho, mas é através do Filho que nós conhecemos o amor do Pai. Por isso Ele chama Filho amado. Então eu e você conhecemos o amor de Deus através de Jesus. Por quê? Porque Jesus é suficiente para revelar quem o Pai é. E é tudo que nós precisamos. É tudo que nós precisamos. Ele nos tirou do escuro e horrendo domínio dos demônios para nos enviar para uma terra ensolarada, de pleno conhecimento de quem Ele é. Ele nos tirou de um local onde era confusão, caos, onde nossos desejos eram desejos pervertidos, arruinados, para nos colocar num domínio de alegria e paz, onde nossos anseios se alinham com o anseio do Pai. Ele nos tirou dessa miserável masmorra e prisão, para nos colocar num palácio magnífico de liberdade, alegria e cânticos de vitória. Esse é o nosso Deus. E aí no versículo 14 ele diz: em quem temos a redenção, a saber, perdão dos pecados. A redenção que foi libertação mediante esse pagamento no qual Ele nos comprou. Esse é o nosso Jesus. E aí sabe o que Ele fez? Ele não só tirou a condenação dos nossos pecados, mas Ele apagou, esqueceu, nos limpou dos nossos pecados. Tudo que nós falamos aqui, do versículo 1 ao versículo 14, aponta para quem Jesus é. Jesus é a resposta para qualquer condição humana. Jesus é suficiente para responder qualquer condição humana. Se você tem culpa, Ele te dá o perdão dos pecados. Se você está escravo, Ele te liberta, porque Ele te libertou. Se você está em trevas, Ele te transfere para o reino de luz. Se você vive uma vida indigna, Ele quer que você viva uma vida digna que agrade a Ele. E se você vive uma vida de fraqueza, Ele quer te fortalecer com um poder sobrenatural para você andar sobre essa terra. Fica de pé no seu lugar. Gente, sabe o que esse mundo não oferece? Descanso. Esse mundo não oferece descanso. É o tempo todo que você precisa fazer mais. Você precisa produzir mais, você precisa executar mais, você precisa responder mais, você precisa ter mais redes sociais, postar mais, você precisa sempre mais. Mas quando nós olhamos para Jesus, Ele diz: eu sou suficiente, eu já fiz tudo. Sabe o que vocês podem fazer agora? Vocês podem descansar. Vocês podem viver tranquilos de uma vida de descanso. Gente, não foi o seu pastor que morreu por você, a sua família, o seu pai, a sua mãe, o seu melhor amigo, a sua namorada, o seu marido, a sua esposa. Foi o Senhor Jesus que morreu por você. Por isso que Ele é suficiente. Jesus é suficiente. Você não precisa de algo mais. Gente, hoje é um dia de decisão sobre a sua vida. Não dá para botar Jesus em uma prateleira
Sabe, Jesus é mais importante e aí depois tem outras coisas. Porque quando a gente coloca Jesus numa prateleira, eu estou dizendo que eu comparo Jesus com outras coisas. Ele é o mais importante. Não existe prateleira para Jesus, porque Ele é o único, suficiente, pleno, completo e absoluto. Não tem mais ninguém, não tem mais como ter prateleira, não tem como ter mais lista, sabe? Em primeiro lugar vem Jesus. Não, é só Jesus na sua lista. É só Jesus. E Ele é suficiente, não tem comparação, não tem meio termo. Ele nos resgatou, Ele nos transportou, Ele nos redimiu, Ele nos perdoou. Isso é o que Paulo trata do versículo 1 ao 14. Ele vai dizer, olha, eu quero dizer o que Jesus fez. A partir do versículo 15, na semana que vem, ele vai dizer quem Jesus é. Porque isso muda tudo. Porque quando você está se afogando e alguém te salva, você agradece a Deus porque você foi salvo. A obra foi feita. Mas quem te salvou tem importância. Porque você olha para o que Jesus fez e você descobre, eu fui salvo. Mas aí quando você descobre quem é Jesus, aquela sua salvação tem muito mais importância do que só uma simples salvação. Então o meu convite é para que na próxima semana você venha e a gente continue a partir do versículo 15. E a gente vai descobrir quem Jesus é. Não só o que Ele fez até aqui.